Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Hoje a gente está com um posicionamento de câmera aqui um pouco diferente, porque na verdade eu tive um problema com o tripé do celular. O tripé que eu uso para dar o suporte aqui para a transmissão, acabou quebrando e eu estou aqui na verdade com o celular posicionado no improviso, por assim dizer, né? Mas isso certamente não vai ser empecilho para Deus falar ao seu coração, soprar verdades do céu para a sua vida hoje. Então já aumenta a tua expectativa, abre o teu ouvido e o teu coração para o que Deus tem para ministrar sobre você, tá bom? Você que é novo ou nova por aqui, eu quero convidar você para se inscrever no canal e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos juntos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vambora! 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Mais uma vez. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Esse trecho, gente, faz parte de uma carta que Paulo escreve aos coríntios. Quem são os coríntios? São os cristãos que residem na cidade de Corinto, uma cidade grega. E Paulo escreve a essa turma dentro de um contexto. O contexto sempre nos ajuda a entender melhor o que Deus quer falar conosco nesse texto. Então eu vou te explicar um pouco do que era a cidade de Corinto, das pessoas que ali habitavam, da cultura que era prevalente ali, e você vai perceber que essa frase que nós acabamos de ler aqui, 1 Coríntios 1, 27, que fala que Deus usa as coisas loucas do mundo, que Deus usa as coisas fracas do mundo, ela não é uma frase motivacional apenas, não é algo aleatório, não é uma frase de efeito. É uma verdade espiritual que, se você entender, isso vai revestir o seu coração com o renovo do céu. Então, Corinto era uma cidade, primeiramente, cidade grande, cidade importantíssima, e por curiosidade, o apóstolo Paulo escreveu em Corinto a carta que ele fez aos romanos. Uma carta que Paulo escreve aos cristãos da igreja de Roma foi escrita na cidade de Corinto, a partir da cidade de Corinto. Por curiosidade, você que está chegando agora aqui, a gente tem uma série no Devocional, uma série completa sobre a carta aos Romanos, que particularmente é uma preferência pessoal. Eu entendo ali que é o livro mais rico de toda a Bíblia, eu sou apaixonado por ele, e nós fizemos uma série completa e extensa aqui no Devocional, se não me engano foram 3 ou 4 meses só estudando a carta aos Romanos. Foi um tempo muito rico, de muito crescimento, e é bom que esse material todo está salvo para que você possa hoje mesmo, ou na hora que você desejar, visitá-lo e aprender também, certamente vai ser uma ferramenta para Deus soprar no seu coração. Então, essa carta aos Romanos, que é a principal carta, na minha opinião, de toda a Bíblia, o principal livro de toda a Bíblia, foi escrita na cidade de Corinto. Tem um pregador cristão, um pastor, Hernandes Dias Lopes, que ele até comentando a carta aos Coríntios, ele fala assim, na verdade comentando a carta, comentando da cidade de Corinto, ele fala, olha, Paulo escreveu para os cristãos de Roma, olhando na janela a cidade de Corinto, porque na verdade Roma e Corinto eram parecidas em muitas coisas. Eram duas cidades grandes, imponentes, de economia forte. Eram duas cidades muito envolvidas com paganismo e principalmente com imoralidade. A imoralidade na cidade de Corinto era muito grande, o paganismo era muito grande. Havia uma grande batalha espiritual acontecendo na cidade de Corinto. E, na verdade, gente, Corinto era uma cidade, apesar de ter esse paganismo, essa imoralidade, esse contexto tão bizarro, por assim dizer, é sim uma cidade que se parece muito com a sociedade que nós vivemos hoje. Porque a sociedade que nós vivemos hoje, ela também é bastante promíscua, ela também é bastante imoral. Nós estamos vivendo uma subversão de valores muito profunda na nossa sociedade. E mais, uma coisa em que Corinto se parecia muito com os nossos dias. Os coríntios, os habitantes da cidade de Corinto, eles tinham
métricas para avaliar a vida muito frágeis, por assim dizer. Como assim, Thiago? Traduz para eu poder entender. Como assim métricas frágeis? Hoje em dia, o que é valorizado na sociedade? A estética, o quanto você tem de dinheiro, o seu status, sua posição social, o poder que você tem dentro da sociedade. E tudo isso sempre foi valorizado em qualquer civilização, certo? Tudo bem, todo mundo aqui. Então, o poder sempre foi valorizado em qualquer civilização. As finanças, né, o dinheiro foi surgir depois de um tempo, mas as finanças, o poderio, o poder aquisitivo sempre foi valorizado em qualquer sociedade. A posição, o status, a beleza sempre foi valorizado em qualquer sociedade. Mas, infelizmente, esses valores estão ocupando os primeiros lugares na nossa sociedade. E ocupava lá em Corinto também. E aqui tem um erro grave, porque, embora dinheiro, poder, status social sejam características presentes para qualquer sociedade, qualquer pessoa, isso não deve ser o norte da nossa vida. Tem pessoas, por exemplo, hoje, e não são poucas, infelizmente não são poucas, pessoas que vivem completamente voltadas para a construção de uma imagem na vida digital. Tiago, tem problema construir uma imagem na vida digital? Não, pelo contrário, eu trabalho com isso. Isso é meu ganha-pão e eu sei a importância filosófica e espiritual disso. Posicionamento faz parte da sua vida, mas, infelizmente, as pessoas se preocupam na construção de uma imagem que na vida real não se sustenta. A construção, perdão, de uma posição que na vida real não se sustenta. É a prevalência do parecer ao invés de ser. Então, Corinto era basicamente essa cidade, muito parecida com a nossa sociedade nos dias de hoje. E por alguma razão, aqui cabe um outro devocional, um outro momento para meditar nisso, o evangelho foi crescendo em Corinto a partir das camadas menores, a partir das camadas menos abastadas, a partir das classes mais baixas. Esse é um fenômeno que também aconteceu lá em Roma. Então, aos romanos, quando Paulo vai escrever a carta aos romanos, você vê bastante encorajamento nesse sentido também. Por quê? Porque ser cristão em Roma era questão de demérito, tá? Na verdade, assim, ser judeu, dentro do contexto romano, já era uma questão de demérito. Ser cristão, então, era pior, porque você sofria o preconceito dos romanos e dos judeus. Então você estava ali em constante déficit social, por assim dizer. Você era constantemente humilhado, você era ridicularizado, você era estereotipado. Já citei aqui em alguns momentos, mas faço questão de repetir com muito amor e carinho para quem está chegando agora, uma curiosidade que a expressão cristão, o termo cristão, antes de ser um mero adjetivo, era uma acusação. As pessoas eram acusadas de serem cristãs. Então note que havia um estigma, uma pressão social, e se você já sofreu pressão social, você não precisa ser famoso para isso, pressão social dentro da sua casa, com seus amigos, no seu círculo de trabalho, você sabe que isso pesa sim na alma, no coração da pessoa, nas decisões da pessoa. Muita gente vive e toma decisões muito baseada na pressão que sofre. Isso é muito sério. Mas os cristãos da cidade de Corinto estavam passando por isso de forma muito grave. O apóstolo Paulo começa a escrevê-los e ele fala essa frase aqui. Deixa eu voltar aqui, versículo 27. Diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, aos olhos do mundo, podem ser loucos. Vocês podem ser fracos. Mas Deus escolheu vocês. Isso aqui, gente, isso aqui faz uma diferença muito grande. Porque se você for forte, mas não tiver Deus, se você for sábio, sábio não, né? Que é sabedoria humana, né? Se for inteligente, se fosse sábio, você tinha um negocinho com Deus ali. Sabedoria tem que vir do alto. Mas essa sabedoria enganosa, mundana, se você consegue arrumar solução para tudo, mas não tem Deus no coração, uma hora você vai se enrolar. Mas aquele que é fraco, aquele que é considerado louco, mas é escolhido pelo Senhor, esse aí é quem Deus vai cumprir um propósito muito grande na vida. E deixa eu mostrar para você a diferença entre uma frase positiva e uma palavra que vem do céu, palavra de Deus, tá? Vou trazer um exemplo aqui bastante interessante, curioso, eu vou confessar. Não é a primeira vez, obviamente, que eu vou confessar isso, mas talvez algumas pessoas estejam ouvindo isso aqui pela primeira vez porque me conheceram depois da pandemia. Basicamente,
Na virada do ano 2019 para 2020, né, o ano foi a última virada antes da pandemia. A pandemia vai estourar aqui no Brasil mais ou menos ali no mês de fevereiro, final de janeiro, mês de fevereiro. Na China, a coisa já tinha estourado, mas chegou no Brasil depois. Virou o ano e eu coloquei um post no meu Instagram. Um outro perfil que eu tinha, já perdi, já tô com outro perfil. Eu tinha colocado assim no meu Instagram. Eu profetizo que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Rapaz, que loucura. Interessante que eu coloquei aquilo e o cristão, ele muitas vezes utiliza algumas palavras que têm certos significados, mas ele utiliza com outra aplicação. Né? Sabe uma palavra que tem um significado e você dá outra aplicação para ela? O cristão faz muito isso. E naquele momento eu vacilei, mas eu errei. Porque a minha ideia dizia assim, ó, eu profetizo que vai ser o melhor ano da sua vida. No meu coração, a minha ideia dizia assim, ó, eu desejo que vai ser o melhor ano da sua vida, né? E aí veio a pandemia. Rapaz, que vexame. Eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Como é que eu coloco assim que eu profetizo que vai ser o melhor ano da vida das pessoas? Porque quando se fala em profetizar, gente, profetizar é diferente de desejar. Desejar que seja o melhor ano, eu posso realmente desejar para todo mundo. Poxa, eu desejo que você cresça na sua vida profissional, sua vida sentimental, a sua vida espiritual, que dê tudo certo para você, meu irmão. Você vencendo na vida, eu tô vencendo junto, tô me alegrando com você. Mas profetizar tem que vir de Deus, entende? Profetizar não é eu ficar aqui todo dia dizendo assim, ó, o Vitória vai ser campeão brasileiro. O Vitória vai ser campeão brasileiro. Tiago, se eu repetir 200 vezes num dia, todo dia, o ano todo, será que o Vitória vai ser campeão brasileiro? Se for, não vai ser por causa da repetição, entende? Porque isso aqui é pensamento positivo. Fé é outra coisa. E a profecia precisa de uma base. Qual é a base? Deus falar. Por que a profecia se cumpre? Porque Deus falou. O profeta é só um comunicador de uma verdade que Deus já falou. Então, se eu chego aqui, e aqui é hipotético, tá? É hipotético. Se eu chego aqui para você e começo a profetizar sobre o Brasil, dizer assim, ó, Deus está me mostrando que vai acontecer isso, 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 o Brasil vai acontecer, independente de como está a minha vida ou não. Você conhece algum profeta que infelizmente ficou degradado, moralmente falando? Por que que esses caras ainda profetizam e as coisas acontecem? Porque a profecia não está ligada à moralidade dele. A profecia não está ligada ao quanto ele é santo, ele é impuro. A profecia está ligada ao que Deus falou. Se ele repetiu o que Deus falou, vai ser de Deus a palavra. Se o diabo pregar para você o Salmo 23, o Salmo 23 se torna maldito porque o diabo pregou? Não, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pelo amor de Deus, não estou validando imoralidade, vida dupla, não estou validando gente que vive de forma errada não, tá, gente? Só estou dando um exemplo para você entender que a profecia, ela é muito forte porque ela vem de Deus. Ponto final. Não tem a ver com você gostar do profeta ou não, não tem a ver com você gostar da profecia ou não, não tem a ver com as circunstâncias do mundo ou não. Se veio de Deus, vai se cumprir, ponto final, acabou. Entende? Estou te mostrando isso. Então, se Satanás abrir uma live e pregar o Salmo 23 para você e dizer assim, ó, renda a sua vida para Jesus, renuncie o pecado, renuncie o mundo, ele vai estar pregando certo. A mensagem é essa mesmo, entende? Inclusive tem testemunhos que eu já ouvi que a pessoa conta testemunho e no final ela fala assim, olha, ninguém se apresentou a pregar para mim, Deus usou o diabo para pregar para mim. Eu já vi situações assim mesmo. Deus usar o diabo para pregar para a pessoa. Né? Claro, não é uma pregação expositiva, vamos abrir a Bíblia e tal, mas todo joelho se dobra, toda língua confessa. Às vezes, um espírito maligno, uma entidade, um ser espiritual que não pertence ao reino de Deus, ele confessa que Deus é maior, que Deus é mais forte. Eu tenho um exemplo desse na minha vida, sabia? Certa vez, vou contar para vocês, certa vez, uma pessoa envolvida com feitiçaria estava tentando fazer trabalhos contra a minha vida. Né? Tchau, como é que você sabe? Porque a pessoa confessou. Ou tentando fazer trabalho, modo bem resumido para você, tá, gente? Tentando fazer trabalhos contra a sua vida e eu tô furioso aqui porque eu tô gastando muito dinheiro nesse trabalho e não tem funcionado. Não tem funcionado. E eu fui tirar a pergunta da pessoa que tá me ajudando a fazer esses trabalhos. E eu perguntei, por que não tá funcionando? E aí a pessoa envolvida com feitiçaria falou o seguinte, olha, essa pessoa que você está tentando atingir é uma pessoa muito bem protegida espiritualmente. O máximo que você pode fazer é fazer com que ele veja vulto dentro de casa. No máximo, mas você não consegue fazer mais nada do que isso. Porque o Deus dele é muito mais forte. Na verdade, assim, aquele que protege ele é muito mais forte. E a pessoa ficou encucada com isso. Que foi o que levou
essa pessoa a conversar comigo, a querer ouvir a palavra de Deus, a querer ouvir falar de Deus, a confessar, eu fiz trabalho, foi assim, 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 a pessoa se converteu. Coisa séria, gente. Então, quem deu start, né, para a pessoa se ligar foi o capiroto lá. Entende? O poder está na palavra. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Para você entender que essa palavra aqui de 1 Coríntios 27 não é uma palavra meramente motivacional. Não era eu lá no final do ano 2019 dizendo assim, eu profetizo que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Todo mundo perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdemos entes queridos. Com certeza, se você está aqui me assistindo, você perdeu alguém querido aí da sua família, do seu círculo de amigos, infelizmente, né? Então, a gente passou por esse desastre. Mas o apóstolo Paulo está fazendo diferente de mim. Ele não está desejando. Ele está explicando e ensinando uma verdade espiritual. Entende? Essa aqui é uma verdade espiritual que você pode ver aplicada na Bíblia e fora da Bíblia. Nas histórias do povo de Deus em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento e também na sua vida em particular. Você sempre vai ver que Deus ele tem uma predileção em usar aqueles que ninguém espera. Gente, foi assim na vida de Abraão. Deus chama Abraão lá de um lugar completamente distante e fala assim, sai desse lugar, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão, Deus fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Detalhe, a esposa de Abraão era estéril. Abraão já era velho. A mulher dele também já tinha passado o tempo de ficar grávida. Ela já era estéril quando era nova. Agora é uma estéril com muito mais idade. E Deus fala, não, eu vou te dar um filho. Qual a probabilidade, gente? Aí Sara engravida com 95 anos de idade. Dá origem a Isaac, né? Isaac dá origem a Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. E o resto é história. Você vê quando Deus escolhe Moisés. Moisés, você já viu a história do nascimento de Moisés? Moisés é um cara que ele nasce e a mãe dele, para proteger ele, coloca ele num cesto, coloca ele num rio e por coincidência, né, jesuicidência, ele é achado pela filha de Faraó e cresce como filho da filha de Faraó. Esse cara, aos 40 anos de idade, ele mata um egípcio, porque o egípcio estava maltratando o hebreu. Ele mata, ele foge e passa mais 40 anos no deserto, agora fugindo. Moisés não tinha projeto de vida mais nenhum, zero. Zero projeto, zero propósito, zero ideia, zero. Moisés, zero. Tiago, mas será que no coração dele ainda não sonhava, não queria? Zero. A prova disso é quando Deus chama Moisés. Esse Moisés, 80 anos de idade. Olha que loucura. 80 anos de idade. 40 anos só no deserto. Pastor de ovelhas. Deus fala para ele assim, Moisés, você vai voltar no Egito e você vai ser libertado, eu vou te usar. Você vai revolucionar o povo de Deus. Você vai transformar a história de uma nação. Você vai libertar o povo. Moisés, não, manda outro, não sei o quê. Gente, o diálogo, tá pensando que é forçação da minha parte? Depois dá uma olhada na história. Deus chega a se irritar com Moisés. Porque ele tá fazendo uma proposta muito boa. E Moisés está dizendo, não, manda outro, eu não. Moisés fala assim, não sei falar direito, eu sou pesado de língua, eu não sei o que, ele bota um monte de empecilho. Sabe aquela frase que diz assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa? Moisés deu um monte de desculpa porque ele não queria. Aí Deus faz todo um trabalho lá com Moisés para poder levantar. Gente, é um cara completamente improvável. Se torna um dos maiores, se não o maior líder da história do povo de Israel. Um cara que nem falar direito conseguia. O cara se torna o maior líder. Tiago, como é que um líder estadista, você consegue imaginar um político que nem consegue falar direito e o cara se tornar o maior líder da história? Foi Moisés. Improvável. Ah, Tiago, mas tem aqueles caras que são fenomenais desde cedo, né? Davi, por exemplo, Tiago. Gente, Davi era tão improvável. Davi era tão improvável que quando Samuel vai na casa do pai de Davi, cujo nome é Jessé, Samuel chega lá e fala assim, Jessé, Deus me mandou aqui porque um dos seus filhos vai ser o próximo rei de Israel. Jessé passa para Samuel todos os filhos dele, exceto Davi. Imagine, Samuel chegou na casa de Jessé e falou assim, um dos seus filhos vai ser o futuro rei de Israel. Jessé passou todos os filhos e não passou Davi. Aí Samuel estranhou, né? Porque Samuel falou assim, peraí, Deus falou comigo que ia ser um dos seus... Já passou todos os seus filhos, porque não confirmou aqui no coração, não senti aqui, não entendi direito. Ah, não, é porque ainda tem um lá que tá lá cuidando de ovelha no pasto, tá lá atrás das malhadas, sabe? O cara completamente improvável. A família de Davi nem tinha ideia, nem acreditava nele.
Davi, quando vai enfrentar Golias, ele chega no campo de batalha porque ele está entregando marmita para os irmãos. Ele nem guerreiro do país era. Ele estava entregando marmita para os irmãos. E um dos irmãos dele começa a zombar. Diz assim, ô garoto, o que você está fazendo aqui? Perdeu o que aqui? Volta lá para cuidar das tuas ovelhinhas lá. Ó. O cara se torna o maior guerreiro da história, gente. Deus, ele ama escolher os improváveis. Por quê? Porque quando você olha para a história de Davi, quando você olha para a história de Moisés, quando você olha para a história de Abraão, quando você olha para a história de tanta gente, quando você olha para a sua vida, fica nítido as digitais de Deus. Fica nítido que Deus fez algo. Como se as pessoas olhassem e falassem assim, não é possível, só pode ter sido Deus. Então, quanto mais improvável você é, mais as digitais de Deus ficam nítidas. O apóstolo Paulo está falando aqui, não é uma frase de efeito, reitero, é uma verdade espiritual revelada e é mais um padrão de Deus. Quando você pega a história de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Universo, dono dos céus e da terra, ele vai nascer, José e Maria não arranjam uma hospedaria. Vamos combinar aqui, gente? Vamos combinar aqui? Eu não sei você. E eu, carnal, falho, pecador, miserável que sou, se não tivesse a revelação da palavra, imagine que José chegasse para mim, eu morasse lá em Belém, né? Aí José chegasse para mim e falasse assim, ô Tiago, é o seguinte, ó, eu tô aqui com Maria grávida e vai nascer aqui o Salvador do mundo. Falou que história já estranha, né? Ô, pai, Maria grávida, tal, parabéns pelo seu filho. Não, na verdade ela ficou grávida, mas a gente ainda não entendeu. Mas como assim? O filho é seu, não é? Não, é porque eu ficar grávida do Espírito Santo. Bem, conversa estranha, tá? Mas não sei o que, tal, porque Deus trouxe aqui, ele vai nascer. Mas eu não encontrei hospedaria. Eu pensar, peraí, você está dizendo que sua esposa está grávida do Filho de Deus? Que Deus mandou esse bebê, que um anjo apareceu, que não sei o que, você não arranjou uma hospedaria? Que só que... Não, pô, se Deus mandou o bebê, manda hospedaria também. Jesus nasce, gente, numa estrebaria, uma manjedoura, curral, cheio de bicho. Você tem ideia do que é isso? Os improváveis de Deus estão o tempo todo na história. Ou seja, isso mostra um padrão de Deus agir, um padrão de ação do Senhor. Quem lembra do devocional de ontem, que eu falei que a gente precisa entender a forma de Deus trabalhar para discernir e cooperar com o que Deus está fazendo. Então Deus, ele tem um mistério especial com os improváveis. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, e aqui eu vou fechar o devocional, às vezes a gente dá muita corda, muito valor para a opinião dos outros e não valoriza a opinião de Deus. A gente dá muita corda para as métricas dos outros e não valoriza as métricas de Deus. Aí a gente acaba correndo a mesma corrida dos ratos, que está todo mundo aí. Todo mundo desesperado para ter dinheiro, para poder comprar coisas, para poder viajar para lugares, para poder postar foto, para poder parecer algo que no fundo nunca foi. Enquanto nada disso importa para Deus, Deus viu o coração. Entende? Aí deixa eu fazer uma pergunta agora para a gente terminar o devocional. Qual é o projeto que Deus tem colocado no teu coração que você não colocou em prática ainda por crenças limitantes? Qual é a ideia que Deus tem colocado na sua mente que você não colocou em prática ainda por crenças limitantes? Tiago, por que isso? Porque vamos lá, uma crença limitante é uma crença, certo? Ela está te limitando e ela é uma crença. Isso é óbvio. Agora, quando você acredita em algo, você está tendo fé naquele algo, certo? Se você pegar uma pessoa que é muito bonita, num mundo onde não tem espelho, e você passar a vida toda dizendo que a pessoa é feia, a pessoa acredita que ela é feia. Na prática, ela diz assim, ó, eu tenho fé que eu sou uma pessoa feia. Já você pega um feio e fica elogiando ele, mundo que não tem espelho, não se vê, ele tá só o feedback dos outros. Rapaz, você é bonito, você é lindo, você é maravilhoso, você é tudo de bom. A pessoa vai ali aumentando a autoestima, você acha a pessoa mais linda do mundo. Você conhece alguém que talvez não seja o supra-sumo da estética, não é que a pessoa seja horrorosa, a pessoa não é aquele padrão ultra mega blaster, mas a pessoa tem uma autoconfiança, uma autoestima tão bacana que a pessoa fica bonita. Mas você tem uma autoconfiança, um entusiasmo, você confia ali, às vezes pode não ter um nível estético assim que você queria, mas você tem inteligência, você tem bom coração, você tem disposição, você sabe desenrolar as coisas ali. Você fica bonito, fica interessante. É verdade. Porque você empoderou uma crença.
Você acredita dentro de você que você consegue. Entende? Então, em quem você tem fé? No que as pessoas dizem ou no que Deus diz? O que o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos de Corinto é exatamente isso. Essa sociedade de Corinto, que valoriza status, que valoriza riqueza, que valoriza posição, que valoriza isso, 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 isso. Para eles, vocês são como loucos. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Para eles, vocês são como os fracos. Mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E eu quero encerrar esse devocional com essa pergunta. O que é que Deus já colocou no seu coração que você não pôs em prática ainda por crença limitante? Crença limitante, o que é? Você vai ter que se resolver com Deus nisso, em oração. Porque Ele te trouxe aqui para você ouvir isso. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito em Jesuscidência. Não é possível que você estava com isso no coração. Não é possível que isso estava na sua mente. E exatamente agora, Deus manda um devocional falando tudo o que está se passando dentro do teu coração. E é tudo coincidência. Não é possível, né, gente? Deus fala no detalhe. Deus sopra. Quando Deus fala, a gente fica muito claro que é Ele. Então recebe essa palavra no seu coração. E eu quero te convidar para a gente orar junto agora e encerrar esse devocional, tá bom? Mas antes de orar, quero convidar você que é novo ou nova aqui no canal a se inscrever. Se inscreve no canal agora, isso faz diferença, você está aqui, a nossa comunidade crescer. Deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante. E também eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, é um grupo fechado, não tem conversas paralelas, não fico mandando mensagem lá toda hora, na verdade mando mensagem 2 vezes por dia. Uma é para te mandar o link dos devocionais. Dessa forma você se mantém constante, recebendo o link na palma da sua mão. A segunda coisa que eu tenho enviado nessa nova temporada são alguns esboços de anotações que eu fiz sobre os devocionais que eu faço. Então, se você entrar num grupo agora, mais tarde eu vou enviar uma série de anotações desse devocional que eu fiz. Isso certamente vai enriquecer você. Quer ver uma coisa? Para você entender como é interessante isso, eu separei aqui, ó, dois termos do original do que está escrito nesse versículo. Eu gosto de separar essas palavras do original, porque muita gente gosta de querer saber. Tiago gosta de saber a palavra que foi usada no original, qual o significado dela. Por exemplo, até agora, eu tinha enviado só palavras no hebraico. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechinhos em aramaico. Mas eu separei 2 palavras aqui no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas Paulo não era judeu, Tiago? Sim, Paulo era judeu, mas o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Inclusive, esse texto que a gente leu. Então, por exemplo, tem uma palavra, quando eu falo assim, ó, que Deus escolheu, essa palavra no original, no grego, é eklegomai. Eklegomai. Sabe o que significa eklegomai? Uma escolha intencional. Deus escolheu intencionalmente as coisas loucas para confundir as sábias. Ou seja, você não é uma escolha aleatória de Deus. Deus não estava jogando roleta russa. Deus não falou, qualquer um que vier aí serve e tal, nem sei, nem conheço quem é. Não. Deus escolheu você, Deus olhou para você, Deus decidiu por você. Entende? Você é uma decisão de Deus. Então, olha como isso muda a profundidade do texto. Essas anotações eu mando lá no grupo, os esboços, essas notas que eu faço aqui para o nosso devocional, tá bom? E tem até uma outra palavra, mas essa outra palavra eu vou deixar para você ler o material que eu envio lá. Então, acesse o nosso grupo. Já eu quero entrar no grupo aí, como é que eu faço? O link está na nossa descrição do vídeo e também no comentário fixado, ok, gente? Está num ângulo diferente aqui, porque chegou depois. Assiste o devocional do início, mas eu expliquei que tive um problema aqui com o tripé do celular e acabei tendo que colocar o celular na posição aqui de improviso, mas acredito que não atrapalhou, não teve nenhuma afetação pro devocional. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado por tuas ricas bênçãos, tua palavra preciosa em nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa nos encorajar através dessa palavra. Que tenhamos esse versículo não como uma frase motivacional, não como um desejo do apóstolo Paulo, não como alguém que diz assim, vai ficar tudo bem. Não. Essa é uma verdade espiritual. E nós nos apossamos dela nesse momento. E te pedimos para que essa palavra gere frutos preciosos em nossa vida, para a honra e glória do seu nome. É o que te pedimos, te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, tamo junto sempre. Antes de sair do devocional, deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais falou contigo. Teu feedback, teu comentário é muito importante. E eu sempre faço questão de responder todos os comentários, tá bom?
Link do nosso grupo do WhatsApp está aqui no comentário fixado, na descrição também. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.